Oi, gente. Boa noite. Pai de Cristo. Tudo bem com vocês? Vocês que já estão ouvindo, que vão ouvir. Boa noite. Paz seja convosco. Em nome de Jesus. Amadas, às vezes eu apareço na live, às vezes não. Já tô de camisolinha para dormir. Eu vou ler uma passagem bíblica. Ao Senhor toda honra, glória, majestade, poder, autoridade nos céus e terra e tudo que nela há. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Contexto bíblico. Se não der para fazer hoje, eu faço amanhã, tá bom? Vou falar do que está escrito. Amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Aí ele faz uma indagação, ele diz assim, ó, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Uma interrogação. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam, a nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Por isso que o Senhor diz, né, nas suas escrituras, que as orgias, bebedeira, bebedice, é tudo obra da carne. Aí aqui ele diz assim, ó. Aquele, vocês não sabem que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? O que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Aleluia. Por isso diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem. Purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Todos nós, né, que somos seres humanos, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Sangue de Cristo tem poder, Senhor. Não, a gente quer alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E mais aqui adiante, no versículo 11 ainda do capítulo 4 de Tiago, ele fala, não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só ela é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o próximo? Quem é você? Mais adiante temos o versículo 13, onde fala a incerteza da vida. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem
o que acontecerá com amanhã. O que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Estamos no versículo 17 do capítulo 4 de Tiago. Ok, foi até aqui. E o contexto bíblico. Vamos ler o contexto bíblico, acompanhar. Esse capítulo aborda a origem dos conflitos nas paixões egoístas, condena a amizade com o mundo e julgamento presuncioso do irmão e exorta a submissão a Deus. O texto divide-se em 3 eixos: a raiz das guerras internas e cobiças, o chamado ao arrependimento e humildade, e a fragilidade humana diante do futuro definido, a omissão do bem como pecado. Origem dos conflitos e cobiça. Nós encontramos em Tiago 4, do versículo 1 ao 6. A raiz dos combates, as contendas, as brigas, a comunidade nascem dos desejos hedonistas. Aí tem uma palavra aqui, acho que é em hebraico, hedonai, é com H, que guerreiam dentro dos membros, a cobiça frustradas para a inveja e disputas irreconciliáveis. O fracasso na oração, encontramos no versículo 3, pedir mal com a motivação egocêntrica, gastar em prazeres pessoais impede que a resposta de Deus se manifeste. Inimizade espiritual, encontramos no versículo 4 ao 6. O apego aos valores corrompidos do sistema mundial opositor a Deus é classificado como adultério espiritual. Entenderam? Repetindo, inimizade espiritual é o apego. Uma das inimizades espiritual que o Senhor se refere, né? Não ter apego ao mundo, não está vivenciando as coisas do mundo. O apego, os valores corrompidos do sistema mundial, opositor a Deus, é classificado como adultério espiritual e inimizade contra o Criador. Contrabalançado pela promessa de que Deus concede maior graça aos humildes. Agora fala sobre o arrependimento quase que não saía. Arrependimento e humildade comunitária, no capítulo 4 de Tiago, versículo 7 ao 12. Ações de aproximação. A vitória sobre a influência maligna e sobre a natureza carnal. Existe uma sequência de verbos: revigoramento moral. Submete-se a Deus, resistir ao diabo, que resulta em fuga dele. Limpar as mãos, purificar o coração e trocar o orgulho pelo lamento e pela humildade genuína, a qual procede a exaltação divina. A maledicência. Encontramos sobre a maledicência no versículo 11 ao 12. Falar mal ou julgar asperamente seu semelhante, né, seu irmão da comunidade, equivale a julgar a própria lei de Deus.
usurpando o papel exclusivo de legislador e juiz que pertence unicamente ao Senhor. A arrogância humana e a omissão do bem. Encontramos sobre essa mensagem no capítulo 4 de Tiago, verso 13 ao 17. A ilusão do amanhã. Tiago repreende os comerciantes ou planejadores autossuficientes que dizem faremos isso ou aquilo sem conhecer a efemeridade da vida comparada a um vapor que aparece por pouco tempo. Louvado seja Deus. Toda programação deve estar subordinada à condicionalidade da vontade sobre a vontade, sabedoria de Deus. Aí tem assim, entre aspas, se o Senhor quiser. O pecado da omissão, que está em versículo 16 ao 17. A omissão você sabe o que é, né? Se tratando aqui, é aquilo que você tem condições de fazer e você não faz, por omissão. Se trata aqui como se você tivesse, em algumas situações, o poder de fazer o bem e não faz. O orgulho autoconfiante deve ser, né? E vanglória maligna. O capítulo culmina com o princípio de que saber fazer o bem e não fazer constitui falta grave. Olha, gente, aqui tem um cachorro que ele incomoda. Tem noite que me acorda de madrugada esse cachorro latindo. Então, assim, repetindo, onde nós estávamos, o capítulo culmina com o princípio de que saber fazer o bem e não fazer constitui falta grave. A direta inatividade. Uma falta grave e direta diante de Deus, equiparando a inatividade ética do pecado consciente. É isso. Nós sabemos que existe o pecado de omissão, o pecado de comissão e o de omissão. Omitir algo também é pecado. Você poder fazer o bem, você não faz, você está pecando. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos por mais essa palavra. Que todos consigam dormir uma noite tranquila, descanso de sua alma, do seu corpo. E tenha bons sonhos. Revigore as forças, Senhor, de cada um de nós quando nós acordarmos. E assim seja. Está feito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim. E sobre nós, Ele levante o seu rosto e nos dê a paz. Boa noite, gente. Um bom soninho para todos.